Lapidado para servir. Capítulo 2. Estudos. Uma tragédia no átrio. E o próprio Deus vos santifique, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Assim como o templo de Salomão tinha 3 partes que eram o átrio, o lugar santo e santíssimo lugar, hoje também nós somos o verdadeiro templo do Senhor, compostos de corpo, alma e espírito. Quando os adoradores do Antigo Testamento estavam no átrio, se quisessem chegar ao Santíssimo Lugar, deveriam prosseguir caminhando até chegar ao Santo dos Santos, através dos sacerdotes. Que simbolismo maravilhoso! Permanecer no átrio, isto é, na carne, é uma grande tragédia para um filho de Deus. No limiar do ano 2000, podemos ver envergonhados as igrejas cheias de enormes geleiras, cujas vidas permanecem petrificadas pelo gelo espiritual, sem nunca sair do átrio em direção ao Santíssimo Lugar que simboliza o Espírito. Enquanto os seguidores da nova era avançam na sua jornada, muitos seguidores de Cristo nada fazem para levar a boa nova da salvação. O Senhor Jesus ainda está chorando por ver muitas igrejas cheias de gente, mas vazias de Deus. Irmãos, quanta gente na igreja simplesmente envergonhando o nome do Senhor Jesus. Podemos assim ouvir o Mestre dizer: mude de atitude, ou não precisa dizer a ninguém que é um cristão. Um grupo de cristãos, certa vez, foi evangelizar Mahatma Gandhi. Após ouvir aqueles irmãos falarem, calmamente Gandhi lhes diz: conheço muito bem o vosso Cristo, mas não conheço e nem acredito no vosso cristianismo. Que vergonha para o cristão é não honrar o nome de Cristo Jesus. Em Cantares 1:13 diz: o meu amado é para mim como um sequetel de mirra entre os meus seios. A mirra significa a morte de Jesus por nós, e o saquetel entre os seios significa a posição honrosa de Cristo no coração, entre os seios do cristão. Que alto grau de amor o cristão deve ter ao seu Senhor. Infelizmente, nem temos palavras para expressar a situação negligente de muitos filhos de Deus. Apesar do Senhor ter de ficar numa cruz de horror por 6 horas pendurado para nos levar à condição de reis e sacerdotes, muitos cristãos nada fazem para agradecer tão grande prova de amor. Acham que Jesus tinha a obrigação de salvá-los e, portanto, cruzam os braços e deixam o mal avançar. Um famoso cristão já dissera que o mundo não é mau por causa dos incrédulos, mas por causa dos cristãos ruins. Toda essa negligência tem estado na vida de muitos, exatamente pelo fato de tais pessoas permanecerem no átrio sem dar nem mesmo um passo em direção à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Não podemos ser como peça de museu que serve apenas para ser vista. A Bíblia diz que fomos chamados para servir. Como é lamentável permanecer inerte na igreja. Como é perigoso o ato de ser indiferente. Foi muito doloroso para Jesus quando no Calvário clamou por um pouco de água em meio às terríveis dores que a rude cruz lhe causou, e em lugar de um copo de água refrigerada, lhe deram um amargo copo de vinagre. Mais doloroso ainda para Jesus é ter que tomar o vinagre da indiferença oferecido por muitos dos seus próprios filhos. Em Apocalipse 12:10, diz que Satanás nos acusa diante de Deus todos os dias. Você já imaginou o nosso bendito Salvador ter de ser envergonhado pelo seu maior inimigo por nossa causa? Será que não temos sentimento? Se os cristãos não se voltarem para a adoração além do véu, isto é, se os cristãos não tomarem uma posição através da busca de Deus, não sabemos o que poderá acontecer no grande dia do Senhor. Você, que está lendo estas palavras, é também um responsável pelo melhoramento do povo de Deus. Leve esta mensagem para os que já são considerados como cristãos, não importando o nome da placa onde ele congrega.
Eram 9 horas da manhã, naquele fatídico final de semana do ano 33 da nossa era. Chegando no topo do Calvário, o Filho de Deus estava exausto pela noite de horror que havia suportado das autoridades romanas e de tantas acusações improcedentes. Como um golpe de misericórdia, deram-lhe a beber vinagre como fel, para camuflar um pouco a dor causada pela rude cruz. Mas ele, com o objetivo de nos comprar com alto preço, recusou a corrupta oferta. Que Cristo maravilhoso! Hoje, graças ao Senhor Jesus, na primeira investida de Satanás podemos repreendê-lo, pois somos verdadeiras pérolas para o Senhor, lapidadas pelo seu precioso sangue. Que grande amor Cristo nos tem dado! Ao ser estendido na cruz para receber os cravos, Jesus já estava abatido, pois antes de sair do local do julgamento, os soldados já o haviam escarnecido com tamanha violência que nos arrepiamos quando lemos esse doloroso relato em Mateus 27, do 27 ao 31. À medida que os cravos iam rasgando a sua carne, seus ossos iam sendo perfurados, causando tão grande dor que nem ousamos tentar descrever. Ali estava o Cordeiro de Deus, sendo imolado em nosso lugar. Oh, como Jesus ama a mim e a ti! Nos estudos que iremos fazer nas próximas mensagens, vamos falar sobre algumas frases proferidas por Jesus quando estava na cruz. Prepare o seu coração em petições a Deus, porque desejamos muito abençoar os irmãos com mensagens vivas de edificação. A crucificação era o modo mais impiedoso de matar as pessoas condenadas à morte. Era aplicado aos mais miseráveis dos pecadores. No entanto, foi lá que esteve o nosso Salvador durante 6 longas horas para nos resgatar. Os grandes líderes da humanidade, como Maomé, Gandhi e outros, nada sofreram em relação a Cristo, mas os seus seguidores os reverenciam com tanto ardor que os defendem com unhas e dentes. E muitos cristãos, porém, têm Cristo apenas como Salvador, mas nada fazem para engrandecer o seu precioso nome. Muitos até guardam suas emoções para explodir no futebol, competições e etc. Como somos ingratos! De 9 horas da manhã até o meio-dia, Jesus ainda pôde contar com a presença do Pai. Mas a partir do meio-dia até as 3 horas, ele teve que sofrer sozinho. Sentindo-se só, Jesus grita no alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não temos como expressar a dor de Cristo ao fazer essa pergunta ao Pai. Não podemos entender porque muitos cristãos leem a Bíblia e não se sensibilizam diante de tão dura realidade. A dor da solidão de Cristo parece nada dizer àqueles que não querem avançar ao Santíssimo Lugar. O motivo de tanto sofrimento do Senhor Jesus foi para nos salvar e ver-nos amando uns aos outros. Constantemente ouvimos irmãos que dizem: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor então lhes aponta um irmão necessitado e diz: Muito bem, filho, eu vou te usar agora mesmo. Ajude esse teu irmão que ainda hoje me clamou por socorro. Ele está precisando de comida e roupa. O cristão então se espanta e diz: Ah, Senhor, eu quero que tu me uses na pregação, na área da música, como professor da escola bíblica e como palestrante, para que todos possam perceber que eu sou um cristão talentoso. Diante de um coração insensível e vaidoso, o Senhor clama mais uma vez com palavras diferentes: Filho meu, por que me desamparaste? Leia Atos 9:5, para saber que quem desampara um cristão, desampara o próprio Jesus. Jesus está continuamente gritando aos cristãos de sua igreja pedindo socorro para os seus filhos menos protegidos. Como é doloroso para Jesus contemplar dos altos céus tantos filhos seus passando fome e nudez na frente de outro cristão farto de bens. 32 diz que os discípulos
se amavam tanto que tudo que possuíam era comum entre eles. Por isso mesmo, num só discurso se converteram 3.000 almas. Hoje, por serem tão diferentes os cristãos, precisamos de 3.000 discursos para ver uma conversão. Como os cristãos mudaram. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam cumpridas para que se cumprissem as Escrituras, ele disse: tenho sede. João 19, 28. O sofrimento de uma pessoa crucificada era por demais angustiante. O condenado teria de ficar pendurado pelos cravos numa posição inteiramente incômoda. Se firmasse nos pés, os cravos rasgavam mais o local perfurado. Se descansassem os pés, os cravos das mãos rasgavam mais os pulsos. Na verdade, não temos palavras para descrever a dor que Jesus passou na cruz. O condenado à morte na cruz, apesar de sofrer a terrível agonia, a sua consciência acusava-o de merecedor de tal castigo. Podemos ver isso no ladrão da cruz. Confira em Lucas 23, 41. Imaginemos então que sofrimento não suportou Jesus, já que ele era inocente. É muita insensibilidade para um filho de Deus saber que seus pecados levaram seu Senhor e tão grande vitupério e não viver uma vida de total renúncia. Aqueles que nunca avançam ao Santíssimo Lugar, mas permanecem como verdadeiras geleiras nas igrejas, estão na verdade crucificando de novo o Filho de Deus. Confira em Hebreus 6:6. Que tragédia é para um cristão permanecer no velho homem sem nunca buscar o verdadeiro arrependimento dos seus atos. Muitos até têm algum temor, mas alegam que ser consagrado é dom, coisa que a Bíblia não aprova. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Coríntios 5:17. O suplício já durava 5 horas e cerca de 55 minutos. Os transeuntes, ao passarem, meneavam a cabeça zombando dele. Os soldados, sem nenhuma misericórdia, afrontavam-no com insultos hostis, desafiando-o a descer da cruz. Ele, porém, recusou todas as suas malignas sugestões, pois tinha eu e você para resgatar da morte eterna. Tudo doía demais. No entanto, sua dor maior foi ser deixado só por aqueles que o haviam seguido durante o seu ministério. Em Mateus 26:56, lemos a triste história dos seus seguidores. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Muitos na igreja hoje fazem a mesma coisa. Tudo vai bem, mas na primeira dificuldade começam a blasfemar. Pedro, quando estava junto com os demais discípulos, prometeu dizendo que iria até mesmo para a morte ao lado do seu Senhor. Mas agora, diante dos inimigos, lemos a sua tímida reação. Pedro, porém, seguia de longe. Mas nós não temos moral para crucificar Pedro, porque fazemos a mesma coisa. O sangue já havia sido derramado, o seu corpo estava desidratado e os seus lábios ressecados. A sede era intensa. Olhando para todos os lados, procurando um amigo como Lázaro, Pedro, a viúva de Naim, eu e você, e a ninguém achando. Mesmo assim ele clama do alto da cruz: tenho sede. Naquele dia de tanta dor, ele não podia contar comigo nem com você. Mas hoje, aqui estamos, e daí? Se estivéssemos lá, certamente daríamos a ele um copo de água refrigerada? Como não estávamos, deram-lhe um copo de vinagre. Irmãos, a sede do Senhor ainda persiste nele, não sede de água, mas sede de ver os seus filhos amando-se mutuamente. Quantos irmãozinhos nossos que não têm nem mesmo roupa para ir à igreja? Quantos não podem nem mesmo comprar um medicamento para aliviar uma dor? Quantos, ao retornarem da escola bíblica, encontram suas panelas vazias? Enquanto em nossas mesas pairam saborosos cardápios, cujos restos irão para o lixo,
e ninguém se sensibiliza, ninguém faz nada. Queremos ficar mais ricos, queremos estar entre aqueles que compõem a classe social rica ou média, mas não queremos mobilizar uma campanha entre igrejas para saciarmos a sede do Filho de Deus, que ainda hoje clama dos altos céus em favor dos seus filhos menos protegidos. Certamente, os cristãos terão muito que explicar ao juiz eterno no seu tribunal, registrado em 2 Coríntios 5:10. De novo gritou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Mateus 27:50. Essa parte das Escrituras nos faz estremecer quando contemplamos o doloroso sofrimento do Filho de Deus. Nesses últimos dias, fomos impulsionados a escrever sobre tão grande sofrimento do Senhor por nós. Esperamos que cada filho de Deus venha se sensibilizar diante de tão dura realidade. As frases ditas por Jesus na cruz do Calvário nos constrangem muito e nos levam a moldar as nossas vidas em prol do reino de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm se distanciado destas verdades. Quando lemos Mateus 27:50, interrogamo-nos com um profundo pesar. Que teria dito Jesus naquele último grito? Sabemos que o Senhor Jesus, ao ser levado ao matadouro, não abriria sua boca, conforme vaticinara o profeta Isaías 53:7. Mas por que então aquele grande grito? Na verdade, o Cordeiro de Deus não abriu a sua boca para reclamar. Aquele grito certamente foi conduzido por tamanha dor para ver-nos salvos e unidos no amor cristão. Depois de passar mais de 5 horas naquela amarga cruz, as cãibras eram terríveis. O desconforto pela posição imutável era indescritível, e o pior que ele poderia suportar era a solidão por parte do Pai e dos seus amados discípulos. Como Jesus nos ama! Se o lugar dos cravos doía tanto, que dizer dos ferimentos causados pelos espinhos de 12 centímetros trançados em sua coroa? Se as cãibras lhe davam tanto fel de amargura, que dizer do copo de vinagre que lhe deram quando ele por água clamou? Se os soldados lhe injuriavam, desafiando-o a descer da cruz, e isso lhe machucava tanto, o que dizer da bofetada que lhe deram, registrado em João 18:22? Se ninguém o socorria quando ele no alto da cruz gritava, que dizer do nosso silêncio hoje, quando ouvidamos o seu clamor em relação aos nossos irmãos? Muitos pregam sermões eloquentes, fazem palestras e ensinam na escola bíblica com tamanha sabedoria que, ao ouvi-los, qualquer um cai na tentação de julgá-los um bom cristão. No entanto, suas lindas palavras, até mesmo sinceras, nada dizem ao coração de Cristo que falou: tudo quanto fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Tantos há que são simpáticos, alegres, risonhos e etc., mas quando são convidados a contribuir com certa quantia para um irmão, logo cai o semblante, e até mesmo dão indiretas ao coitado que teve a desventura de procurá-los. Irmãos, não podemos aceitar a avareza. Ela mata, resseca, destrói e arruína a vida da igreja. Que pena é saber que muita pompa, muita beleza tem enfeitado as suntuosas reuniões cristãs nas pequenas e grandes igrejas, mas para decepção do nosso Deus, os sofisticados boletins semanais têm camuflado o verdadeiro grau de pobreza que muitos congregados passam nos recônditos sagrados dos seus pobres famintos lares. Por que o Senhor tem atacado tanto a avareza? Certamente ela tem estado presente na vida de muita gente. Se não revermos as nossas vidas em relação aos nossos irmãos, um dia teremos de ouvir envergonhados o Senhor segredar em nossos insensíveis ouvidos. Tu jogaste fora muito resto de comida, enquanto eu dormia com fome. Tu ajuntaste dinheiro para turismo todo final de ano, enquanto eu não tinha nem mesmo para visitar meu filho em uma fase terminal no hospital. Tu reclamaste pela comida que saiu tostada,
enquanto eu não tinha um pão torrado para comer. Teu guarda-roupa esteve tão cheio que nem mesmo podia se fechar, enquanto eu tremia de frio nas geladas noites de inverno. Saibas, porém, mais uma vez, tudo quanto fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. O último grito de Cristo neste final de século, sem dúvida, está sendo este: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Certa manhã eu estava orando e falei com Deus: Senhor, se tiveres algum filho precisando de mim, pode mandar-me procurar. E eu tinha uma certa quantia em dinheiro. E ao fim da tarde chegou um irmão e me pediu exatamente aquela quantia que eu tinha, para suprir a necessidade sua. Eu relutei. Dizia então para o Senhor: eu só tenho esse dinheiro. É justo dar a ele e eu ficar sem nada? Então eu ouvia Deus dizer em minha consciência: você se colocou à minha disposição. Posso ou não confiar em você? Irmãos, a Bíblia diz que somos colaboradores de Deus. 2 Coríntios 6:1. Cumpramos, pois, a nossa honrosa tarefa.